Muito bem, Luzarada, nós estamos aqui com Paulo Roberto para dirimir uma questão que está pipocando nas redes sociais. Eu tenho visto muita loucura. E aí a gente veio falar sobre metaverso e dizer para você o que metaverso tem a ver com espiritualidade. Porque estão aparecendo gurus da galera e pessoas até bastante respeitáveis que se meteram num assunto que vocês vão julgar ao final desta conversa se procede ou não procede. Então, eu trouxe aqui um especialista para assuntos nada aleatórios, um especialista em generalidades, é um doutor em generalidades, porque assim, quando a gente precisa de uma opinião desvinculada de loucura e com bom senso, a gente traz o Paulo Roberto para falar. Então, seja bem-vindo. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, nesta jornada de tentar desemburrecer esse nosso meio virtual aqui, que, olha, eu sinto muito, eu sei que vocês passeiam por canais, que vocês assistem de tudo, é para fazer isso mesmo, porque é só com um monte de conhecimento, de informação que a gente pode peneirar joio, separar joio de trigo, mas faça-me o favor, vamos ver aqui o que o Paulo tem a falar sobre metaverso. Paulo, cheguei no planeta Terra hoje. O que é metaverso? Ale, em primeiro lugar, metaverso significa um ambiente digital imersivo, ou seja, você tem que imergir, teoricamente, nele. Você está contido ali, vamos dizer assim. A sua atenção, a sua consciência, sua visão, sua audição, tudo isso imerso numa tecnologia, em alguma espécie de tecnologia que faz você estar neste outro mundo paralelo e não na realidade comum. E aí começa o primeiro problema que ninguém tem falado. A tecnologia imersiva não está nem perto de pronta. Um dos maiores interessados no sucesso do metaverso, por exemplo, Mark Zuckerberg, dono do Facebook, que hoje chama Meta, disse claramente numa entrevista há pouco tempo atrás que o desenvolvimento das tecnologias necessárias para a imersão no metaverso pode levar até 10 anos. Então, assim, esta conversa de que vai acontecer, tudo bem, pode ser. Agora, que vai acontecer o ano que vem, daqui a 2 anos, delírio, não vai. Não tem nada indicando nesta direção. Nada. Bom, então você está me dizendo que metaverso é uma possibilidade do mundo virtual voltada e usada, sobretudo, na tecnologia, de experiências onde eu mergulho em cenários, em ambientes, em situações, de forma virtual. Agora, passaria pela sua cabeça racional por que é que isto foi ligado, de repente, ao tema espiritualidade? Você acha que isso é um atalho para parar de meditar? Você acha que isso é um atalho para falar, olha só, vou te certificar como ascenso do metaverso? Quer dizer, você não precisa mais fazer trabalho nenhum, você vai para o metaverso e resolve. Por que será que essa ligação foi feita? Então, eu gostaria de dizer uma frase muito clara que se refere àquela primeira questão que a gente colocou, que você trouxe, que é assim, o que é que metaverso tem a ver com espiritualidade? Absolutamente nada. Nada. Eu vim com uma Nada. camiseta que está Zero. distorcida. É gratidão ao contrário. Vocês conseguem ler? Mergulhem no Eu metaverso e consigo ler. vejam que é gratidão ao contrário. Paulo, alguém precisava Zero. falar Nada. isso. O que Nada. metaverso tem a ver com espiritualidade? Ale, então, depois você conta um pouquinho qual é a origem dessa bagunça, tá? O que que estão dizendo por aí. Vou Mas falar. tem duas coisas que eu acho muito importante destacar aqui. Primeiro, toda vez que o assunto for ligado à espiritualidade e desenvolvimento de consciência e alguém falar em algo que pareça um atalho, você está diante de uma cilada, ponto.
Não tem atalho. Tem, sim, coisas, atitudes e escolhas que você pode fazer que podem acelerar o seu caminho. Acelerar. Mas perceba que acelerar no caminho é completamente diferente de achar que tem drible, que tem atalho, que tem algo que vai te cortar o caminho. Não vai cortar o caminho, não existe isso. Qualquer um que tem um mínimo de noção sobre como funcionam as questões da espiritualidade sabe que atalho é tudo que não existe. Não existe isso. A segunda coisa que eu acho muito importante falar é que muita gente hoje tem falado demais do metaverso como algo que vai acontecer muito rapidamente, que vai trazer mudanças muito rapidamente. O meu problema não é com a ideia de que vai acontecer. Eventualmente vai. Agora, o problema é com a ideia de que isso vai acontecer muito rapidamente. Isso é um delírio. Por quê? Porque, veja, eu escrevi um artigo recentemente que é Quem precisa do metaverso? Aham. É muito importante entender isso. Quem precisa do metaverso é quem está o construindo ou quem investiu dinheiro nele. No caso de algumas companhias que investiram bilhões no metaverso, se ele não acontecer em relativamente pouco tempo, estamos falando de menos de uma década, menos de 5 anos eles gostariam, se não acontecer, essas empresas muito provavelmente vão quebrar. Sim. Então, entenda, essas pessoas precisam muito do metaverso. Agora, o consumidor, o usuário comum, nem precisa e, em segundo lugar, não tem a tecnologia, mesmo que ele quisesse entrar. Não está pronta. Eu queria Né? clarear um pouquinho para a geração que, desculpe, que ainda tem um pouco de dificuldade de entender isso. Experiências do metaverso, por exemplo, fariam com que a gente entrasse no museu, tocasse as peças desse museu, olhasse o quadro ao contrário, conversasse com outros avatares. Então, você é um avatar, você é uma figurinha, mesmo que não seja uma figurinha caricata de cartoon, você pode ter a sua, pode vir a ter, né, a sua aparência mesmo, mas conversaria, então, com uma outra pessoa ali, compraria coisas dentro do metaverso, colecionaria itens. Então, você pode comprar um tênis de marca dentro do metaverso, você pode comprar uma obra de arte, as NFTs, existem vários desdobramentos. Mas para quem, assim, olha, tem um pouco de dificuldade ainda com isso, é uma experiência de situação virtual um pouco mais imersiva. Essa é a ideia final. Estou errada, Paulo? Não, está correto, mas a questão essencial é, olha só, o que nós estamos fazendo aqui agora, neste momento? Câmeras de boa qualidade, conexão de boa qualidade. Eu estou vendo a Ale real na minha frente, transmitida por vídeo. Ela está vendo, e vocês todos assistindo, estão vendo este papo acontecer. As pessoas reais, essa aqui é a minha sala, a casa da Lê, é isso, realidade. E vocês estão vendo isso através de uma tela. A experiência imersiva não poderia ser tão simples, porque isso aqui a gente já tem. Então, a questão do imersivo é como se você habitasse uma sala onde estivéssemos eu e a Alê, muito perfeitamente representados, e você tivesse a sensação de estar nessa sala junto com a gente. Mas perceba que, para isso acontecer, o primeiro ponto é um óculos de realidade virtual, que 0,000% das pessoas já usaram. Quem já usou sabe que existe um aviso muito claro quando você vai colocar aqueles óculos. Não exceda 20 minutos, de modo algum. Pode causar enjoo, pode dar problema de dor de cabeça sério. Sim. E se a pessoa tiver alguma propensão à epilepsia, que milhões têm e não sabem, ela pode desenvolver um surto de uma crise Convulsões e epiléptica, coisas pontuais convulsões, na hora. coisas muito sérias que, veja, claro que não é todo mundo, mas existem problemas práticos muito sérios para isso acontecer. O próprio óculos é
um negócio pesado, incômodo, e que só te dá visão e audição. Agora, o resto da imersão, ela ainda está por ser construída, tem muito chão nessa história ainda. Você acha... Bom, lembrando para você que o Paulo está aqui porque ele, há anos atrás, falava de experiências desse tipo no último livro que ele publicou. O Paulo, ele deveria ser um apóstolo, né, por chamar-se Paulo, mas, na verdade, ele está se mostrando um profeta. Ele falou disso há muitos anos atrás, no Mensageiro 2, dessas experiências, e há pouquíssimo tempo ele publicou um excelente artigo no LinkedIn, que vai estar aqui na descrição para vocês lerem, a quem interessa o metaverso. E quando eu comecei a ver esses assuntos na internet, e agora vamos dar nome aos bois, quer dizer, eu não estou aqui para julgar nenhum canal, mas eu quero falar do assunto. Eu não preciso falar de pessoas, eu posso falar de ideias, que esse é o objetivo. Que tipo de ideia está sendo ligada ao metaverso pelas pessoas do ambiente de energia e espiritualidade? Que o metaverso seria um portal para demônios. Bom, portal para demônios é a sua presença nesse planeta, meu bem. Esse já é o portal para demônios. Qualquer tipo de demônio, principalmente os que habitam dentro da gente, eles já habitam, né? Você não precisa de nada lá fora, mas, enfim. Portal para demônios, acesso a outras dimensões, comunicação com extraterrestres, comunicação com espíritos, que sairiam aqui da terceira dimensão etérica e entrariam no metaverso. Isso tudo me... Então, olha, gente, até Pokémon evolui. Vocês precisam sair dessa vibe. Meu, é sensacional, porque assim, peraí, comunicação com espíritos. Peraí, isso acontece para aqueles que têm essa colocação, essa crença. Isso acontece há centenas de anos, nunca houve dificuldade para que Pois isso é, mas agora com o nunca metaverso precisou. está facilitado. Deve ter assim a salinha a mesa branca ali, uma mesinha redonda, mesa branca. Bom, enfim. Paulo, você acha que isso pode ser uma confusão, como aconteceu, algum tipo de confusão inicial? Então, vamos acreditar isso, a ingenuidade, a pouca pesquisa, a desconhecimento, a ignorância do tema tecnologia e ciência de uma forma geral, e mercado, e espiritualidade. Bom, enfim. Você acha que isso pode ser uma confusão inicial, como aconteceu com o advento da expressão e da divulgação de algumas bases da física quântica? Você se lembra que, em determinado momento desta jornada espiritual, tudo era física quântica para a espiritualidade? E, inclusive, isso é uma coisa que nos afasta, pesquisadores da espiritualidade, da energia, são afastados da ciência por causa da incorporação dessas loucuras. Eu não vou dizer para você que física quântica não tem a ver com espiritualidade, com energia. Eu vou dizer para você que o que está sendo falado aqui não é o que está sendo traduzido para cá, é simplesmente isso. Exatamente. Então, eu acho que sim, eu acho que essa bagunça que você fala é justamente isso. As pessoas, às vezes, querem dar mais passos do que as coisas de fato estão acontecendo. Então, elas começam a ligar ideias que não estão necessariamente ligados. Veja, o desenvolvimento do metaverso é uma evolução tecnológica básica proposta como evolução para a ideia de internet. Perceba, existe um aprendizado relevante para qualquer um na desmaterialização de coisas, né? Porque eu posso comprar algo hoje sem precisar materialmente ir até um lugar físico, escolher. Eu posso fazer tudo isso na internet sem a necessidade do contato presencial e físico. Nisto tem um aprendizado muito claro. Eu sei que a minha consciência, qualquer um percebe que a consciência, munida de alguns atos e algumas escolhas, pode realizar resultados sem precisar necessariamente de uma interação física presencial. Isto é bom? Sim.
Porque as consciências começam a entender que elas têm outros modos de fazer as coisas que talvez sejam mais sutis e menos matéria, menos densos. Até aí podemos ir. Mas daí para frente, imaginar que simplesmente uma nova tecnologia ou um novo espaço imersivo, isto vai alterar a estrutura da evolução das pessoas no aspecto espiritual. Por quê? E aí a questão é a seguinte: quando houve a invenção do cinema, séculos, né, atrás, algumas pessoas diziam isto é obra do demônio. Quando a televisão passou a existir, Piorou. muita gente disse isso aí é a obra do capeta. Veja, assim, toda nova tecnologia tende a ser vista por algumas pessoas como o novo portal para os demônios entrarem na Terra. Mas escuta, os demônios estão dentro das pessoas se elas assim permitem, se elas colaboram com Sim, coisas que são sim, sim. sombrias. Infelizmente, é Eu só tenho isso. eu tenho um adendo a isso. Quando nós começamos as nossas palestras, os nossos encontros, lá em 2012, eu batia muito na tecla de transmitir um pedaço da informação que nos foi passada, que dizia o seguinte: a evolução tecnológica dos últimos anos, ela era um aporte para que se entendessem os processos dimensionais, entendessem processos de comunicação, e se pudesse abrir o cérebro criando novas sinapses, que não necessariamente a gente precisa estar no mesmo espaço e tempo que outra pessoa para se comunicar, que a gente isso, que a gente teria meios que são diferentes daquele que era carta, que era mensagem, que era telefone, que era, enfim, o encontro presencial. E isso abriria a possibilidade de pensarmos em coisas diferentes, o que é completamente oposto a dizer que a tecnologia propiciou um desenvolvimento espiritual. Não é isso. É Exato. exatamente isso que você acabou de falar. Se o Sim. metaverso servir para quê? Quando você estiver fazendo uma meditação, você possa entender que aquilo pode ser tão real quanto uma experiência, aspas, virtual. Eu não consigo nem entender o que eu estou falando. Mas se eu, de alguma forma, te apoiar nesse caminho que não tem atalho, ok, mas ele não serve para isso, ele não foi feito para isso. E ele não tem nenhum tipo de congruência com isso, pelo menos não no momento, até inventarem as salinhas de Allan Kardec dentro do metaverso, onde não vai acontecer. Tem uma coisa que é extremamente perigosa, que eu quero alertar as pessoas sobre, que é uma tendência que não é nova, mas que vai ser muito falada por conta do metaverso e a ideia de experiência imersiva. Uma das ideias de experiência imersiva vem de uma ideia criada pelo Elon Musk, que ele diz o seguinte: ele vai criar uma coisa chamada Neuralink, aonde vai instalar chips nas pessoas. E aí, portanto, essas pessoas vão ser teoricamente capazes de fazer uma imersão sem necessitar das tecnologias rudimentares que a gente tem, como óculos, esse O tipo de óculos, a luva, o negócio no pé coisa. para fazer esses joguinhos que você está dançando dentro da tela. Porque, teoricamente, a Neuralink está dizendo que ela vai conectar o seu cérebro diretamente na máquina, numa coisa parecida com o que a gente assistiu no filme Matrix. Então, aí eu quero fazer dois alertas muito importantes para as pessoas. Tudo isso começou muitas décadas atrás, do movimento chamado transhumanista, que propõe que as pessoas, a humanidade, a evolução da humanidade passa por uma integração homem-máquina. Bom, muito bem. Aí a gente tem que olhar para duas coisas muito interessantes. Primeiro, você que está nos ouvindo tem, portanto, um
computador ou um celular. E você sabe que o seu computador e o seu celular podem ser hackeados. Pode entrar um vírus, pode deixar de funcionar, podem roubar seus dados sem que você perceba. Por quê? Porque o seu computador ou o seu celular estão conectados a uma rede que tem muita comunicação e uma segurança muito relativa. Agora, deixa eu só fazer um esclarecimento muito importante. Se um chip for inserido em você e esse chip tiver alguma espécie de conexão à internet, você pode ter o seu cérebro hackeado ou instalarem um vírus em você. Isso é ainda hoje ficção científica, mas escuta, cuidado, muito cuidado com esse tipo de caminho, porque isso não resulta decente. E veja, embora a ideia ainda seja ficção científica, a realidade de algo que aconteceu há alguns dias atrás é muito, muito direta, que é o seguinte, olha só, uma empresa chamada Second Sight criou um chip, um device, que é colocado no olho de uma pessoa para que ela volte a enxergar. De novo, isso não é ficção científica, já aconteceu, tá? Tem 300 pessoas no mundo que têm esse implante que faz com que elas consigam enxergar, porque elas, sem essa tecnologia, não enxergam. Aparentemente, muito legal, era ainda algo em desenvolvimento, foi implantado nessas 300 pessoas, a maioria delas pagou algo próximo de 2.100.000 reais por isto. Ocorre que, no dia 18 de fevereiro passado, essa empresa teve um seríssimo problema financeiro. Demitiu quase todos os funcionários e retirou o suporte técnico aos implantes colocados. Isto significa que tem 300 pessoas que têm um implante no olho que vai deixar de funcionar e que não tem suporte técnico. E que agora tem uma série de implicações cerebrais, porque o cérebro é moldável, móvel, e ele aprende a trabalhar com o que existe. Todo mundo que tem uma visão prejudicada ou que tem apenas um olho são completamente, sabe disso, que existe uma compensação cerebral que o implante já deu esse caminho e agora tira, né? Então, tudo que depende do externo está sujeito à boa vontade dos outros. É importante notar o seguinte, eu não acho que seja uma má ideia criar uma tecnologia para as pessoas enxergarem. É uma ideia maravilhosa, mas, gente, não dá para confiar numa ideia de mercado, companhias, mercado autorregulado, para dar a visão e a saúde para as pessoas, porque não vai dar certo, isso é evidente. Então, está claro e está comprovado. Isso não é ficção científica, gente. Infelizmente, é real. Dessas 300 pessoas, várias já deixaram de enxergar porque não tem suporte técnico e várias estão lutando com esse problema porque não tem fornecedor. Isso é a realidade. Gente, olha, antes de fazer essa live, de fazer esse vídeo, nós conversamos um pouco sobre o assunto, obviamente, e o Paulo, dentre outras coisas, apontou que, enquanto ele estava escrevendo o artigo dele, ele fez várias pesquisas, ele está inserido em função das pessoas com as quais ele trabalha e tal, né, neste meio de tecnologia, de inovação, ele tem muitas informações, fora as pesquisas dele e fora todos os outros contatos que trazem informações aí. E ele me disse uma coisa, dita por um terceiro, que faz muito sentido. Não é porque uma ferramenta existe que ela é boa, né? E não é porque alguma coisa parece boa que ela é de verdade. Então, às vezes as palavras são muito maquiadas, às vezes a ideia é muito maquiada, às vezes as coisas são muito cenográficas para apresentar uma informação que daí parece lícita, mas não é. E este é exatamente o caso do metaverso e da espiritualidade. Eu estou falando de espiritualidade porque eu não posso falar de energia. Metaverso é tão energia quanto espiritualidade. Eu estou descendo um nível, tudo é energia, né? Só que a gente está falando de um tipo de energia e de outro tipo de energia no mundo concreto.
e de um tipo de informação e de outro tipo de informação. Se é que a gente aprendeu alguma coisa hoje aqui, é que definitivamente não tem nada a ver. Eu vou fazer um carimbo, Paulo, de pá, não tem nada a ver. Eu acho que esse canal merece um carimbo de não tem nada a ver, porque a nossa meta do ano é o não tem nada a ver. É muito, muito importante deixar claro que cada coisa tem o seu caminho, cada coisa tem a sua evolução, elas podem ser usadas, as coisas humanas podem ser usadas para bons propósitos ou para propósitos ruins. E você sabe, toda essa conversa me fez lembrar uma outra confusão bastante ruim que acontece no mundo hoje, que é o seguinte: muita gente conhece a frase confie no plano, né? O sentido da frase confie no plano é basicamente dizer o seguinte: olha, a fonte, o universo, a vida e tudo mais sabe exatamente o que está fazendo, né? Ou seja, existe um plano. Como eu costumo dizer sempre, o universo não escolhe, não rejeita recursos, ele usa o recurso que estiver disponível. Isto significa, por exemplo, que uma pessoa não necessariamente lá muito boa, nem necessariamente muito positiva, pode ser usada para fazer avançar um plano que em si seja positivo. Qual é a confusão que é necessário não fazer? Não é porque o universo, a fonte, eventualmente possam usar um indivíduo negativo, um bandido, né, alguém muito, muito abaixo de crítica, como ferramenta para avançar o plano. Isto não quer dizer que este indivíduo negativo, bandido ou psicopata passe a ser bom ou digno de alguém segui-lo, só porque ele está sendo usado como ferramenta. Então, isso, alguns meses atrás, eu vi um post muito, muito claro sobre isso, de uma conhecida chamada Mariana Albanese, com uma clareza muito grande sobre isso. Não é porque o plano é perfeito que tudo que o plano usa é perfeito. Sim, Não. sim. O plano usa algumas pessoas extremamente imperfeitas, aliás, porque não há outro tipo de pessoas. Não. Só há pessoas imperfeitas. Mas também usa pessoas extremamente negativas e atitudes extremamente negativas e erradas. Por quê? Porque ele vai usar tudo que estiver à disposição para avançar o plano. Mas isso não credencia psicopatas a terem seguidores. Sim, Essa sim, confusão é um gente. horror. Então, olha, minha mensagem, vou deixar o Paulo dar a mensagem final dele rapidinho, mas a minha mensagem é a seguinte: pessoal, critério, cautela, informação. Se você viu alguma coisa que chamou atenção, chamou a sua atenção num canal voltado para energia e espiritualidade, mas ele tem a ver com qualquer outra coisa, isso não é no ambiente da tecnologia, pode ser no ambiente médico, pode ser no ambiente psicológico, pode ser no ambiente nutricional. Tá legal, você viu uma informação lá, checa o contraponto disso na fonte. Então, se dizem que batatinha frita é bom para a sua pineal, procura isso também, que não fica só com essa informação. Se as pessoas tivessem procurado a informação do que é o metaverso na fonte, que é a tecnologia, elas já teriam de cara feito a mesma conclusão que eu fiz e me fez chamar o Paulo aqui para avisar para todos vocês que, olha, se eu olhar para o céu agora, eu posso ver um cachorro e te ajudar a enxergar esse cachorro. É uma questão de interpretação, muitas vezes, mas não de verdade. Não tem um cachorro no céu. Tem uma nuvem que me lembra um cachorro, e eu posso aqui justificar de mil maneiras que aquilo é um cachorro. E eu vou ter que falar com um meteorologista, e muito provavelmente com um psicólogo. Paulo, sua mensagem final, já agradecendo a sua participação, dizendo que eu vou deixar todos os links do Eu que Paulo agradeço. aqui. Perguntas sobre metaverso, ele tem todos os canais, todas as redes, mas ele não está no metaverso, tá? Então, considerações finais, ele é real,
Ele é real. E verdadeiro. Obrigado. Então vamos lá. Assim, primeiro, várias dessas coisas que a gente citou aqui vão estar no link colocado embaixo do vídeo, tá? Para vocês que tiverem interesse, aprofundarem, porque é só aprofundando que se chega a algum lugar, tá? Não adianta ficar na superfície, não. E para terminar, sim, eu quero ressaltar uma coisa que é muito importante. Todas as ideias de realidades alternativas trazem em si um certo problema, que é o seguinte: todos nós conhecemos pessoas que, em dado momento, não estão felizes ou satisfeitas com a vida real que têm. E o ser humano, às vezes, tem vontade de fugir da realidade que não o agrada. Isso, psicologicamente, às vezes é feito através de uma criação ilusória, de uma fantasia. Por quê? Porque o indivíduo não aceita a realidade que ele tem, então ele foge para uma coisa que é uma fantasia da cabeça dele, e isso não resulta bem no sentido psicológico. Agora, você imagine só o seguinte: uma série de instrumentos que dão possibilidade das pessoas viverem outra realidade. Se ela não está feliz com a realidade que ela está vivendo aqui, ela entra nessa outra realidade e passa a viver, então, numa síndrome dissociativa, que é o nome disso. Ou seja, ela vai ter vontade de abandonar a pessoa que ela é no mundo real e se tornar exclusivamente aquela pessoa que ela construiu no mundo que é de fantasia. Só que não se pode esquecer que isso é rigorosamente a mesma coisa do que ser milionário no banco imobiliário. Aê! Olha só, e se você for maluco aqui, você será maluco em qualquer lugar. E se você tiver com problemas aqui, você estará com problemas em qualquer lugar. Então, gente, eu acho que não tem jeito. Eu não sei por que eu não trago o Paulo toda semana, né, para falar com a gente, mas assim, porque ele não pode, né? Então, ó, eu deixo um grande beijo para todos vocês, esperando que vocês se aprofundem sim nos links. A hora que você tiver qualquer coisa para falar que a gente não está falando sobre, vem aqui falar com a gente, nos provoque, porque a gente quer saber muitas coisas e a gente precisa de bom senso. Bom Maravilha. senso, minha gente. Paz e luz, Muito seja bom. luz. Seja Gratidão, luz. Paulo. A um. Obrigada, Gratidão. querido. Beijo. Tchau, tchau.